Olá, boa noite a todos. Estamos começando o nosso primeiro Pod Iguape. Olha só que honra, galera. Que coisa boa. Gente, alguém não sabe o que é um podcast? Quem está em casa nos acompanhando também não sabe o que é um podcast? Hoje vocês vão descobrir pela primeira vez o que é um podcast. E esse é o primeiro Pod Iguape, né? Que honra. Olha que alegria. Se você está aqui nessa noite é porque você tem algumas curiosidades e vocês vão descobrir quais são. Para então nós começarmos esse programa, eu preciso chamar alguém que é formado em História, trabalha na União Sul Brasileira. Ele tem, aqui gente, é um conglomerado de cursos, né? Curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, Lições Bíblicas e Arqueologia para o seu sucesso. O Egito Faraônico, das Pirâmides à Eternidade. Também com o curso de, esse está em inglês, não vou conseguir falar, Introduction to Ancient, você vai ter que falar depois desse, Edson. Heptologia, né, provavelmente do Egito, vai explicar um pouquinho para nós depois. Já está fazendo a especialidade de História, Arqueologia do Antigo Oriente Médio, acredito que esse é do UNASP, certo? E eu quero convidar então aqui o Edson Neto, que vai conversar conosco nessa noite. Trouxe uma bagagem de coisa, gente. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia que ele trouxe uma bagagem de coisa. Enquanto o Edson se prepara, vocês não fazem ideia também, queridos, que ele trouxe um presente para o nosso podcast. Eu posso abrir aqui, Edson? Posso abrir? O Edson falou para mim o seguinte: Renan, um podcast não pode ser um podcast sem isso. Eu falei, ai. Vamos ver, espera que eu vou abrir. Boa noite a todos. Edson, já que eu vou abrindo, se apresenta e fala aquele curso que eu não consegui falar ali. Não, são coisas simples assim, é um curso de egiptologia. Às vezes você pode não saber, né? Egiptologia é uma ciência que estuda os achados do Egito. Simples assim. Só que, um exemplo, um dos cursos que eu fiz foi de 1 ano e pouco, estudando só uma pirâmide. Existem as 3 pirâmides famosas lá, né? Kelps, Khafre e Mycerinos. A pirâmide maior de Kelps, ela é a Harvard University, muito famosa, né? Eles têm um curso de egiptologia só da pirâmide de Gizé. Só uma? Só uma. 1 ano e 8 meses estudando uma pirâmide. E tudo em inglês, assim, tal. Foi legal, consegui fazer. Eu fiz 3 vezes o curso. Nas 2 primeiras eu reprovei, não desisti. Fui, né, acumulando ali até que eu consegui passar. Aprendi bastante coisa e, por exemplo, você pode estar pensando o que a egiptologia tem a ver com a Bíblia, né, por exemplo. Né? Porque a minha especialidade é arqueologia bíblica. Né? Nós já vamos falar vamos sobre falar isso. Né? Gente, olha aqui que o Edson trouxe para nós. Eu vou abrir a caixinha e eu quero ver aquela expressão, tá? Ó, o pessoal de casa lá, ó, vão dar um zoom aqui. Eu acho que pega o zoom aqui, hein? Olha lá, ó. Para o pessoal de casa ver também. Vai ficar registrado, hein, Edson? Deus seja louvado. Viu? Olha, Edson, essa aqui é sua. Já Obrigado. tem aguinha aí para tomar. Pronto. Olha aí. Já dá para estrear a caneca. Viu? Eu tô sentindo uma coisa no meu coração, se você aceitar. Já aceitamos. Porque eu vou ter uma outra para mim, aí a gente poderia sortear para alguém que está aqui, né? Olha ali, olha a Manu já. Viu? Já gostaram, a Manu, já. Ali, a Larinha. Viu? Então, não sei de que jeito, né? Mas poderia sortear a primeira caneca do primeiro podcast aí do Iguape. A gente vai dar um jeito. Né? Por quê? Porque eu tenho uma outra lá, né? Que eu também mandei fazer, guardei. Aí eu fico, e essa daqui a gente pode sortear. Maravilha. Tá bom? Então tá aí, ó. Vai dar de presente. Gente, isso é um incentivo, viu? A gente não pode parar por aqui. E, queridos, o Edson me mandou as notas dele, da pós dele, gente. Só para vocês terem ideia, ele já fez 1, 2, 3, 4, 5 matérias. Das 5 matérias, as 2 primeiras ele tirou 9, das outras 6 ele tirou 10. E daí ele fala que reprovou na outra lá, né? As ideias. Não, mas é que quando eu penso assim, né? E isso já fica aí falando para quem está estudando. Se você estuda, é para tirar 10. Ninguém estuda para tirar 7. A média é 7, mas para passar. Mas você tem que estudar, quando você entra, é para estudar mesmo, né? Sim, sim. E se dedicar e tal. Então, eu tinha que ter descoberto isso antes.
Mas é legal. E essa pós-graduação que eu estou fazendo é uma pós-graduação com o Rodrigo Silva, e é no Oriente Próximo, que chama, que é toda a terra, a cidade de Israel, né? Legal. O Estado de Israel, né? Legal. Na Jerusalém. Então você estuda tudo sobre arqueologia em Israel. Bacana. Show de bola. Edson, eu quero iniciar aqui o nosso momento. Nós temos bastante coisa para falar. Se não der tempo, a gente faz um parte 2. Topam parte 2? Se não der tempo, porque eu acredito que não vai dar tempo. Mas vamos lá. Eu queria saber, assim, se você pudesse contar-nos mais um pouco da sua graduação. Você é formado em História. O que te levou a se formar nesse curso? Olha. E agora você já falou um pouquinho dessa especialização que está fazendo, então falar do curso de História. Vamos falar bem rápido, então. Alguém lembra quando eu fui membro aqui da Igreja do Iguape, né? Minha carta era daqui, eu era diácono, não me lembro bem o que desbravador e tal. Uhum. E daí, em 2017, eu fui para o Egito, para a cidade do Cairo, numa missão. E quando eu voltei de lá, eu resolvi estudar História, fazer a graduação, licenciatura em História, para poder dar aula e também entender mais. E ali então começou. Em 2017 eu comecei a estudar. Aí quando veio a pandemia, eu estava na metade do curso, eles liberaram todas as matérias online. Legal. E aí eu apressei ali, e durante a pandemia eu terminei meus estudos, me formei, e daí já fiz uma pós-graduação, uma especialização nessa área aí, tudo de História e Arqueologia. E se a gente pudesse entender hoje, porque a gente vê que o âmbito do estudo hoje ele só aumenta. Então, por exemplo, na área da psicologia, a gente tem uma especialidade, e dentro daquela especialidade a gente consegue abranger muitas coisas. Imagino que dentro da arqueologia também não é diferente. Por exemplo, nós temos a arqueologia como um estudo, objeto de estudo, mas nós temos dentro da arqueologia a arqueologia bíblica. Sim. Né? Você poderia nos contar mais o que é a arqueologia bíblica? Qual é o seu objetivo, a área de estudo? Dois exemplos bem rápidos, assim, né? Hoje mesmo eu estava lendo algo sobre Machu Picchu. Legal. Então, no Machu Picchu, foi encontrada uma outra cidade abaixo daquelas ruínas ali do Machu Picchu. Então, através de uma nova tecnologia que se descobriu e tal. Então, o que é isso? Isso é uma arqueologia normal. Digamos assim, arqueologia secular. Entendeu? Arte rupestre. Aqui no Piauí nós temos cavernas, né? Aqui, que são de arte rupestre. Uhum. Isso a arqueologia estuda. Então, tudo que a arqueologia estuda é arqueologia pura. Só que dentro da arqueologia, como se fosse a medicina geral, certo. A arqueologia. E aí tem a especialização. E uma das especializações da arqueologia é a arqueologia bíblica. E quando começou a arqueologia bíblica? Em 1799, Napoleão Bonaparte invadiu o Egito para conquistar, e ele queria fazer no Egito uma base para pegar as coisas que a Inglaterra mandava e trazia. Olha só. Né? Uhum. Então, Napoleão Bonaparte tinha essa intenção. Deu errado, não deu muito certo lá, mas dentre o que Napoleão Bonaparte foi fazer, eles levaram espólios de guerra, que chama, né? Eles levaram pedras, levaram tudo que eles conseguiram levar, e dentre isso tinha uma pedra chamada pedra de... Alguém sabe? Alguém fazer? Roseta. Pedra de Roseta. Já ouviram falar? Quem não ouviu falar, depois dá uma procuradinha. Pedra de Roseta. Então, a partir dessa pedra que se instituiu a arqueologia bíblica. Por quê? Simples. Era uma pedra e ela estava escrita uma história sobre um rei, um faraó, em 3 idiomas. Ao vivo é fogo agora, tem que lembrar, né? Vamos ver, aulinha lá. Grego, demótico, que é uma língua morta já, e o hieroglifos dos egípcios. Os hieroglifos. Então, nesses 3, era a mesma história. Então, em 1799, quando Napoleão Bonaparte volta para a França com essa pedra, ela fica guardada. E aí, um camarada chamado Champollion, Jean-François Champollion, ele, em 1822, veja, demorou 22 anos, ele conseguiu decifrar o que estava escrito na pedra. E essa decifração, esse enigma, uma criptografia. Uhum. Aí quando você vê ali no computador, que é a criptografia, né, que está muito em moda, já vem desde aquela época. É criptografado, né? Aí ele descobriu, traduzindo, e ele descobriu o quê? O alfabeto egípcio. Porque até então ninguém conseguia ler aqueles desenhinhos egípcios lá, né? Certo, certo. A pomba, a figurinha, a pé, tal. Era um alfabeto egípcio. E por que tudo isso faz assim? Um exemplo. A gente estuda quem era o faraó do Êxodo. O Êxodo, quando o povo
Que a gente pensa que é o Ramsés. Ramsés, né? Mas na verdade foi Tutmoses III. Olha só. Foi Tutmoses III. Por quê? A arqueologia conseguiu provar. Tem duas vertentes, né? Mas a mais provável, Tutmoses III, por causa das datas. E Ramsés é simplesmente porque a Bíblia cita a cidade de Ramsés, que o povo saiu. Só que, pensa comigo, se Ramsés fosse o faraó, ele não teria ainda uma cidade com o nome dele. Perfeito. Mas isso não é. Mas assim, a datação não bate o período, né? Então, o período que mais bate é o de Tutmoses III. Só um exemplo, né, do que o estudo da egiptologia acrescenta e tudo isso para chegar lá na frente e dizer que a Bíblia estava certa. Tudo isso para dizer que a Bíblia estava certa. Então, aqui, né, a gente já lê a Bíblia, já conhece, já acredita, né? Mas quando a gente vai falar sobre esse assunto, numa escola pública, por exemplo, eu tenho entrado em escolas públicas, né, que o professor de história me chama para falar uma aula sobre Egito, sobre arqueologia. E aí você consegue, então, falar, né, de Bíblia através da arqueologia. Olha que benção, que legal. Então... Qual era a sua pergunta mesmo? Napoleão Arqueologia bíblica, né? Arqueologia bíblica. Tá. Respondi? Respondido. Tá. Então, Napoleão Bonaparte começou em 1799. 1799. Eles invadiram o Egito de 1791, 2, 3, Olha até aqui. 799. E daí voltaram com essas pedras, essas coisas. Decifrando os enigmas das pedras. Depois daí um francês chamado Champollion, que foi estudar, ele falava grego, e daí ele estudou também demótico, e ele viu que era a mesma história. E aí ele foi analisando as palavras, as letras. É como se você desse um código. A é 1, B é 2, então Renan, R é 13, E é 5, entendeu? E aí ele foi por análise, até que ele decifrou. Legal. E aí o que acontece? Todas as pirâmides, lá onde que os faraós morreram, está cheio de escritas nas paredes, né, por dentro das pirâmides. E ali ele foi decifrando tudo daí. Até hoje ainda tem assim, coisas a ser decifrado, mas a história dos faraós e daí um pouco da história do povo. Legal. Do povo bíblico ali, Bacana. né? Gente, se você tiver alguma dúvida, pode anotar ou guardar na cabeça e a gente vai respondendo aí. No final a gente abre para responder. O Edson, a gente então, para ter aquela dúvida que eu já vi o Rodrigo Silva comentando, a arqueologia é a parte que, se a gente for para a parte da cultura pop dos filmes, é o Indiana Jones. Indiana Jones. Não é o Jurassic Park. É o Indiana Jones, né? Mas é o Indiana Jones, então. O Jurassic Park seria, então, cinematográfico. a paleontologia, no caso. Paleontologia, que não é o caso ali, né? Que estuda os dinossauros, os ossos e tal. Perfeito. Não, a arqueologia mesmo, ela estuda o quê? Os artefatos encontrados, né, lá subterrâneo. Tem uma coisa chamada estratografia, que são as camadas de terras, né? E ali dentro você encontra, por exemplo, um vaso, uma cerâmica, e ali uma xícara, né? Eu tenho um artefato, está lá no museu, no MAB, né, no Museu de Arqueologia Bíblica, que estava numa casa onde Jesus passou. Lembra lá no Novo Testamento? E Jesus entrando numa sinagoga, ele pregou e tal. E ele andava muito ali na casa da sogra de Pedro, no Mar da Galileia. E foi encontrado naquela casa vários artefatos, canecas, vaso, barro e tal. E aí, então, você veja, a arqueologia trabalha então com encontrar esses artefatos. E outra coisa muito importante até que ele fala, e que a arqueologia, ela estuda fragmentos. Então você nunca vai encontrar toda a história revelada ali naquele lugar. Perfeito. Você vai encontrar um vaso, 2 vasos, um pergaminho, um papiro, algo que estuda. Então, daí dali você tem a história, né? E como é que você, por exemplo, a pessoa, no estudo, ela consegue tirar aquele objeto de onde ele está, com todo o cuidado, porque às vezes pode quebrar, né? Tem que ter esse cuidado. E como é que faz para a pessoa saber data, de onde era e afins? Basicamente tem dois modos, a datação relativa e a datação precisa, né? A relativa é através ali das camadas e da análise e tal. Através das camadas você vai ter uma ideia mais ou menos as mais de recentes, tal época. Só que o carbono 14. O carbono 14, por exemplo, nessa caneca aqui, digamos que encontra essa caneca, vai aplicar aqui o carbono 14. Carbono 14 é um elemento químico e ele, todo
todo ser orgânico, digamos assim, ele tem carbono 14. Uhum. E aí ele vai dizer daqui a alguns anos que essa caneca foi fabricada em 2024 pelo carbono 14. Olha só que E é uma interessante. precisão assim, por isso que esse carbono 14 ajudou muito a cair por terra os falsos profetas ou falsos arqueólogos, né? Porque muita gente dizia assim: "Ah, descobriu o Santo Sudário lá". Uhum. E já foi provado que aquele pano não foi da época de Cristo. Não foi o Santo Sudário. Depois, né? Então, a pessoa diz: olha, isso daqui, esse anel aqui foi do rei Salomão. Então, a datação do carbono 14 diz que foi no ano tal e não bate com por aí. Então, você já tem a datação do carbono 14 em vários objetos. Vamos pegar as indulgências que eram vendidas e colocar no carbono 14. Então, o carbono 14 ajuda muito na arqueologia, na história, para datação mais precisa. Legal. De tudo. E aí, o que aconteceu? Teve um renomado arqueólogo, historiador, que ele anunciou que foi encontrado, mas ele queria fama, né? Queria só os likes lá. E aí ele caiu por terra e daí ninguém mais acredita e tal. Então, hoje, para se divulgar um achado arqueológico, tem que ter muito estudo, muita certeza para Tem que fazer uma publicação científica. publicação científica, né? Apresentação daquilo. E ninguém quer queimar, né? Perfeito. A gente observa assim que, por exemplo, a ciência ela vai se desenvolvendo, principalmente na área da tecnologia, não tem nem como a gente competir com isso. A gente consegue trazer, por exemplo, a arqueologia como ciência, ela se desenvolve também, tem alguma parte da ciência e da tecnologia que ajuda a arqueologia hoje? Por exemplo, além do carbono 14, Sim, tem alguma outra coisa? Por exemplo, a inteligência artificial, hoje ela já está aplicada na arqueologia. Legal. Para vocês terem uma ideia, o cuneiforme, o que é cuneiforme? Era uma escrita que os sumérios faziam lá na Mesopotâmia. Que foram Então, os que inventaram praticamente exatamente. o alfabeto. Né? Você A tem escrita. uma grade assim de barro, e aí com uma madeirinha, né, vai fazendo e escrevendo. Sim, e eles sim. tinham o alfabeto cuneiforme. Uniforme. Então, esse alfabeto, tinha muita coisa que estava guardado, porque poucas pessoas falam, entendem, e é muito demorado. Hoje, a inteligência artificial já consegue traduzir uma folha do cuneiforme para a nossa linguagem. Como é que o Edson faz Google- isso? O Google, se alguém tem curiosidade, né, o Google Translator, o Google Tradutor? Tradutor, ele tem uma parte que você pode bater uma foto e ele traduz. Mostra Eu pra trouxe aqui um exemplo para o Renan. Ó, esse aqui é um livreto que eu trouxe lá de Israel, né, da Jordânia, na Eu sei que verdade. está escrito ali. O que está escrito aqui? Jordânia, Terra Santa. Terra Santa. Porque... então, entrando aqui no O Edson Google, me mostrou antes. eu mostrei ali, né, no Google Tradutor. Aí você É uma ferramenta que É uma se ferramenta, você vai né? para lá, você É. pode usar. Você coloca aqui, bate a foto e ele já traduz na hora. Então é muito legal. Isso para outras línguas também, né? Viu? Então, Se você tem medo de viajar para algum lugar porque você não entende a língua, por exemplo, o Japão ou a China, você leva ali o seu celular e traduz na hora. Então, isso é um exemplo. Outro, depois a gente vai ver uma foto que eu mandei, lembra de um cilindro? Tá. É tal dos pergaminhos do Mar Morto. Tem um cilindro lá que se... A gente vamos ver, coloca depois. vamos falar, né? Mas então, ele consegue ler o que está dentro do rolo sem abrir o rolo. Mano, isso é recente. Incrível. Então, tem guardado várias coisas que agora que essa tecnologia está conseguindo, né? Quando a gente for falar ali da diferença entre pergaminho e papiro, eu até trouxe aqui um pergaminho, né, meu aqui, para mostrar, e aí está um rolo. E esse rolo, se abrir o rolo, e é um rolo do livro do profeta Isaías. Olha Então, só. foi tentar abrir o rolo e ele, muito Esfarela. antigo, né, esfarela, perde. Então, eles pararam. Aí congelaram lá e tal, guardaram, né, para não deteriorar. E agora, com essa tecnologia de um raio laser, eu tenho até uma sigla ali, e ele consegue jogar, e daí ele lê as camadas. Olha só que Olha interessante. que legal, né? Que legal. Então, assim, a gente consegue entender que a arqueologia como ciência, ela comprova realmente a existência de povos antigos, coisas do passado. E a tudo mais. tecnologia é uma ferramenta a mais, A né, mais, que ajuda. principalmente o IA, né, a inteligência artificial, nesse quesito, ajudando a comprovar mais uma vez cai por terra assim. Mas eu duvido que isso está escrito, a parte do rei Salomão, a parte está lá.
Olha que Aí tá, interessante. tradução não mente, né? Legal. E quais são as descobertas? Aí acho que a gente até pode colocar, eu peço depois para colocar lá em cima. Quais são as descobertas ou o achado mais recente da arqueologia, né? O da arqueologia bíblica, no caso. Sim, tem vários. Mas, por exemplo, tem anel do rei Ezequiel, Anel do rei Ezequias. Ezequias. Então, lá na cidade de Jerusalém, tem uma cidade subterrânea. Eu até tenho depois acho que um videozinho ali. Vamos pedir para E aí, colocarem para nós o PowerPoint. essa parte né? subterrânea, onde a gente foi lá, tem uma escavação na cidade de Davi. Então, ali foi encontrado esse anel. E olha só, se você tiver Do sua rei Bíblia... Ezequias. Do rei Ezequias. Se você tiver a sua Bíblia aí, agora tem um outro achado aqui, 2 Reis 18. Acha aí? 2 Reis 18. Vamos ver se bate. 2 Reis 18. 18. Qual versículo? 1. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Muito bem. Olha só, o que está escrito no finalzinho do verso? Filho de Acás, rei de Judá. Então, esse anel, que se chama selo, por que os reis usavam? Por exemplo, todo o documento oficial, quando era enviado para outro lugar, eles enrolavam, não existia envelope assim como, né? Eles enrolavam algo assim, e daí colocavam uma parte de cera assim, e aí colocavam o selo, que era o anel, para selar, chama sinete. Sinete. E foi encontrado esse selo, esse anel, e está escrito bem exatamente o finalzinho do verso. Filho de Acás, rei de Judá. Filho de Acás, rei de Judá, nesse anel, que era o anel dele que ele fazia em todos os documentos. E foi encontrado na cidade Olha de só que Davi, interessante. onde ele morava. Provavelmente os outros reis também tinham algum. Todo mundo anel. tinha seu. Era mandado fazer. Alguns selos têm um furinho que eles amarravam um cordão e penduravam no pescoço, porque daí onde que ele tinha, ele já estava com o selo ali para fazer. Olha só. Então, esse é uma, né? Tem uma outra também. Na cidade de Davi tem uma... você sabe o que significa a palavra Milo? M-I-L-O. Milo. M-I-L-O. Milo é um fosso, um corredor assim, subterrâneo, mas que você enxerga. E daí tem no 1 Reis 9:24. Alguém acha aí para mim? 1 Reis 9:24. Eu acho que lá tem essa palavra chamada Milo. A gente vai aprender essa palavra aqui agora. Tem. Leia ali. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi à sua casa, que Salomão edificara. Então edificou a Milo. Amilo. Fica estranho, né? Então tem que saber o que é esse amilo. Amilo é um fosso, e esse fosso foi encontrado agora, e eles estão escavando Olha que interessante. desde o ano retrasado ali. E eu fui lá nesse lugar, né? Eu acho que eu tenho uma fotinha ali. Entrei lá, assim, eles escavando, e agora já está bem mais descoberto. E tem várias coisas do rei Davi e dessa parte que é esse Milo, na cidade de Davi. As escavações, elas são, que nem a gente pensa, pega aquela vassourinha assim, ou tem que pegar no pesado, ou tanto faz, como é que é isso? Algumas são, depende, né? Por exemplo, tem uma cidade chamada Laquis, que fica abaixo de Jerusalém, onde que o professor Rodrigo Silva, ele tem eles chamam de quadrado, né? Então, toda escavação, ela tem um quadrado, assim, de 1 por 1, 2 por 2, e eles loteiam esse quadrado para alguma pessoa ser o responsável. Então, o NASP e a Andrews University, eles têm um quadrado lá que é a responsabilidade deles. E eles levam os alunos de História e Arqueologia para lá para fazer a escavação. Então, a gente tem um quadrado, assim, você escava ali com a vassourinha, com um pincel, bem delicado, né? Já nesse lugar lá, dali, como é pedra, é uma britadeira mesmo. A britadeira que vai com cuidado, assim, sim. eles vão, né, entrando, tirando a areia, tirando a terra. Então, depende. Agora, quando acha uma alça de caneca, aí vai com a pazinha bem... Às vezes demora um dia inteiro para tirar né, para não destruir, ele já está quebrado, e para reconstituir. Que interessante. É muito interessante. Legal. E é assim, às vezes é no sol quente... E outra vez, você pensa assim, o arqueólogo, o historiador, como aquela pessoa que vai lá escavar. Mas tem alguém que faz a parte administrativa também, né? Porque depois você tem que catalogar, você tem que guardar, você tem que datar, limpar. É todo um processo, assim, né? Não é simples assim de você tirar, agora é meu, vou levar embora, acabou. E outra coisa, por exemplo, Israel, eles têm um ministério das antiguidades. Então, tudo que você escava lá é deles, não é seu.
Só que, pelo acordo, eles dão algumas coisas para quem é o responsável, com seriedade, para não a pessoa vai lá, escava e rouba, né? Leva embora. Não pode? Então, tem um acordo, e aí Israel, por exemplo, lá no Museu do NASP, tem vários peças que são originais. Foi encontrada lá, lamparina da época de Jesus. Alguém já foi lá no museu? Não, mas se não foi, faça planos de ir. 4.500 peças, Nossa. Desde Bíblia, desde tudo, assim, né? Fora aquele jardim que ele o jardim da Bíblia, né? Atrás do museu, assim, muito legal, muito legal. Legal. Estou falando demais? Não? Não, tá ótimo. Vamos lá, então essa foi a mais recente. Aqui, né? A gente ia... é de Qumran. Qumran. Qumran é no Mar Morto, né? No lado de Israel, é onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran. O que são esses manuscritos do Mar Morto? Então, manuscritos do Mar Morto são pergaminhos, né, que são de couro, de animal, de cabra ou vaca, né? Eu já mostrei isso aqui uma vez, quando eu tive, né? É o mesmo, né? Então, isso aqui é um couro. Eu não tratei, eu deixei ele da mesma maneira, né? Como eu ganhei. Então, quando ele fica curtido, limpinho, ele fica fininho, então ele recebe a escrita. E o que aconteceu lá em Qumran? Eles copiaram os livros da Bíblia, que já existiam ali naquela época, né? Eles copiaram, e existe uma comunidade chamada os essênios. Tá ligado ou não? Os essênios, eles saíram de Jerusalém e foram morar nessas cavernas, em Qumran. E eles tinham os copistas. E eles copiaram todo o livro de Isaías, todo o Gênesis, o Pentateuco, e guardaram nesses potes aqui. Ó. E aí conta a história, e isso foi no século I, na época de Cristo. Aí conta a história, né, em 1947, os beduínos, são aqueles que moram no deserto, que cuidam das cabras. As cabras entraram nas cavernas, o menininho jogou uma pedra para assustar as cabras, para puxar, e quebrou um vaso desse. Ele escutou pelo barulho, né, opa, e ele foi lá olhar e viu que dentro do vaso tinha algumas coisas. Aí ele jogou a pedra para ver se a cabra saía da caverna, porque a caverna é escura, né? E só que na caverna tinha esses vasos que estavam lá há anos, e que, com os manuscritos do Mar Morto, que era cópia fiel. Por que é cópia fiel? Hoje se sabe exatamente, bate com a nossa Bíblia. O livro de Isaías, por exemplo, tem 98% do livro de Isaías, exatamente como você tem a sua Bíblia aí, igualzinho, está nesses manuscritos com a data do ano 100. Antes de Cristo até 100 depois de Cristo, por ali. Então, isso foi o achado magnífico assim que tem de história, de arqueologia, porque os manuscritos do Mar Morto, eles revelam a veracidade da Bíblia. Ó, essa aqui é a caverna. Aquele lá é uma caverninha lá, tá vendo? O buraco. É a caverna número 4. E essa semana ainda, agora, questão de 2 meses, o livro de Zacarias e o livro do profeta Naum foi decifrado também. Foi encontrado mais fragmentos do livro deles e bate certinho com o original. Nenhuma palavra que você diga, que foi mudada. Foi mudado. Então, é um parque, né? Hoje é um parque. E lá, então, os essênios eles saíram da cidade para não se contaminar. Quando os romanos invadiram, e aí a Grécia, desculpe, quando a Grécia invadiu Jerusalém, período grego, aí eles não quiseram se contaminar, a fase helenística, né? E eles fugiram e foram morar aí. Outra coisa bem interessante, nessas cavernas de Qumran, com os essênios, é muito provável, 99%, que João Batista esteve ali. Por quê? Os essênios, eles se alimentavam de gafanhotos, mel silvestre, e falavam da voz que clama no deserto. Todas as características de João Batista são as características do povo essênio. E ainda eu tenho uma particularidade minha, que eu não posso provar, mas posso falar, que é uma coisa que eu... vocês já ouviram falar que o que Jesus fez dos 12 aos 30? Não tem relato nenhum, né? Muito provavelmente, Jesus passou pela comunidade dos essênios. Porque tudo bate. E Jesus talvez estava aprendendo,
estudando, aprendendo com o seu pai, com a sua família, e ele ia ter com os essênios nessa comunidade de Qumran, porque eles guardavam a lei. Olha que Mas isso é uma hipótese minha que eu vou ainda um dia, com mais calma, provar e estudar e ir atrás Que de... interessante. Mas eu já conversei com várias pessoas e eles falam, é provável, é possível, por que não? Porque assim, a Bíblia relata que ele com 12 anos, ele fala ali até a adolescência, que ele com 12 anos estava lá, os pais esqueceram ele em Jerusalém, e depois foram buscar, e ele tinha 12 anos. Depois daquilo Só aos 30 fala daí, mais, né? É verdade. Só aos 30. E outra coisa também, não sei se alguém ouviu, recente agora falaram que encontraram um pergaminho da infância de Jesus. Na verdade, eles encontraram uns achados assim escritos sobre Tomé, a infância de Tomé. E na infância de Tomé, ele cita Jesus, Yeshua. Olha que interessante. Então, por isso que eles falam que na infância de Jesus foi encontrado um pergaminho que fala sobre Jesus pequeno, mas foi no Evangelho nos escritos de Tomé. E ele Esses escritos cita. é como se fosse um diário de Tomé? Ou se fosse... os apócrifos, né? Tá. Os apócrifos, né? Que não tem alguma coisa que não bate, então ele não entrou no cânon, né? Nos evangelhos e nos livros da nossa Bíblia. Mas ele existe, né? Assim como você sabe que a Bíblia católica, ela tem 72 livros, se não me falha a memória. Né? O nosso tem 66, né? Então tem um livro lá, Macabeus, primeiro e segundo Macabeus e tal, e são os livros apócrifos, né? Que é um outro estudo, é uma outra... Bem legal também, de você entender o porquê que eles não entraram no cânon, né? E também tem uma discussão de que a nossa Bíblia, quem foi que escolheu esses livros da Bíblia, esses 66, né? Constantino ou não, então tem o Concílio de Nicéia, o Concílio de Jerusalém. Então é muito legal estudar essa parte aí. Bacana. Tem assunto para Dedéu sobre isso. Que legal. E tem mais uma foto ali, vamos ver para frente? tem mais algumas. Aí, ó, esse aí que eu falei. Então esse daí é um rolo, como se fosse esse couro aqui, né? Imagine nesse couro eu escrevi aqui. Que dia é hoje? Hoje é 6. No dia 6 de outubro de 2024, Edson esteve na igreja do Iguape, na rua Carlos Essenfelder, 2615, no Boqueirão. Estava ali presente irmão Agamenon, Débora, Vanessa, Elise, Elso, Miriam, Marco, né? Estava todo mundo. E aí eu guardo, certo? E eu faço um rolo disso. Então esse é o livro de Isaías. E aí, olha, ele foi guardado. E já estava meio quebradinho. Exatamente. E onde que estão esses originais? Estão lá no Museu do Livro, em Jerusalém. Em Jerusalém. Eu tive a oportunidade de ir lá, visitar, né? Entrar lá e muito emocionante, assim, você vê os originais ali, né? Então, esse rolo, era um rolo que não poderia ser aberto, porque... Aí o que acontece? É aí que eu falo da inteligência artificial, do laser, que ele consegue ler as camadas. E aí você pega o livro do profeta Isaías, inteirinho. Exatamente como... Ó, tá vendo a primeira partezinha ali e tal? E nesse caso, então, esse seria o livro... E daí o laser ele faz uma leitura, um scanner né? Das camadas, assim, né? Que interessante. Das camadas. Legal. Bem legal. Tecnologia ajudando a arqueologia. Tecnologia. Show. Esse daí? Então, é a cidade de Davi. Ó, ali tem um site, cityofdavi.org.il, né? Então, é cidade de Davi. E daí ali você tem até umas câmeras que faziam... a câmera real, né? Como que estava acontecendo ali a escavação. Então esse lugar é onde que está sendo aí, ó, encontrado esse Nilo ali, né? O Milo que eu falei, onde foi encontrado o selo do rei Ezequias, e subterrâneo, isso daqui é na cidade de Jerusalém. Então subterrâneo tem uns túneis e umas salas que eles usavam. Até eu fiz um pequeno vídeo ali, né? Acho que tem depois. Ó, aí também é a cidadela de Davi. E porque até então... E lá atrás a cidade de Jerusalém. Eles não tinham achado aonde que Davi morreu, Davi... Só falava Davi, mas não encontrava nada. Então agora que se encontrou. Então tudo isso é novidade para a história, para a arqueologia bíblica. Muito legal. É lá que acho que a gente vai voltar, né? A gente vai para Laquis ano que vem, e daí eu quero ir muito nesse lugar aqui para confirmar ali a evolução da escavação, né?
Ó, tá vendo as camadas ali, ó? Então essa que é São várias camadas. São várias camadas, né? E aí eles cuidam com esses ferros para não. No caso, lá já é a parte de outra cidade. Aqui de outra são as cidade. camadas da cidade as antiga. camadas para baixo da terra, né, subterrâneas. E ali vai encontrando as coisas do rei Davi. Tudo ali. Interessante. Ó, aí, né? Então eles cuidam ali os visitantes ficam em cima e aqui já começa, ó, bem para baixo, começa a descer. Então você vê que a cidade ela vai subindo, né? Vai fazendo camadas. Aqui em Curitiba, se você for ver, existem umas galerias subterrâneas também, antigas, que Curitiba tinha uma rede de esgoto e uma rede de água, e eles fizeram uns túneis que ligavam algumas casas a outras. E a gente foi visitar lá, teve a Universidade Federal do Paraná, o Departamento de História, fez uma visita nesses túneis, muito interessante. E aí é mais ou menos parecido, assim, sabe? Então, a cidade de Jerusalém tem uns túneis que ligavam um lugar ao outro. Esse acho que o Neto, acho que é um vídeo esse aí. Esse acha o play ali. Aí, no caso, o cara tá com a ferramenta pesada, né? Ele está com uma... olha lá, eles estão... Ó, ele está com a... Esse é o trabalho de escavação. Enquanto uns estão ali... Ali com a picareta, o outro ali, e daí ali ele tem que vassourinha. remover aquelas pedras, né? Perfeito. Embaixo ele vai encontrando os artefatos do rei Davi. Perfeito. Aí Esse que eu estou também falando. é um Esse daí vídeo. é um túnel lá na cidade de Jerusalém, que fala também, esse aí é um achado bem recente dessas galerias. Ó, e é com água embaixo ali, né? E aí você vai andando e aí as escavações vão É onde foi acontecendo. encontrado o sinete, que é o selo do rei Ezequias. O selo do rei Ezequias comprova, porque foi onde ele colocava o selo para fechar os envelopes, que eram os documentos oficiais do rei. Se alguém quiser também, eu tenho acho que uns vídeos ou fotos lá no Instagram, lá também, às vezes que eu coloco lá, umas coisas. Lá Dá para também acompanhar tudo por lá. É interessante bastante lá, coisa. umas coisinhas. Qual é o Instagram? É Edson Arqueologia Bíblica. Edson Arqueologia Bíblica. Anotaram? Eu não tinha nada, daí uma secretária que trabalha comigo, ela falou assim, eu ia nas igrejas, né, falava, tinha um material já, daí ela falou assim, você tem que ter um Instagram. Aí eu falei, para quê, né, não precisa. Mas muito legal, assim, começou com 30 pessoas seguindo, 40, 50, aí hoje tem lá, acho que 1.400. E muitas pessoas me pedem estudo, assim, tiram dúvidas, né? Se a Bíblia fala isso, por que acontece isso? Então, aí eu respondo na medida do possível ali, interajo, né? Já mandei estudo bíblico para algumas pessoas. Legal. Tem pessoas de fora que escrevem. Ô Edson, falando em estudo bíblico, você montou um estudo bíblico Eu montei um estudo bíblico. para o Departamento dos Desbravadores, Falando um pouquinho sobre essa questão História e arqueologia. a história da arqueologia. Mostra para olha nós ó, aí. isso aí. Aí, ó. Então, tem o Departamento de Desbravadores da União Sul-Brasileira, o ano passado, pediu para que eu pudesse ajudar a fazer o estudo bíblico para esse ano, para os desbravadores de 10 a 12 anos, de todo o sul do Brasil. É cerca de 33 mil, me parece que foi impresso. Aí, desbravadores de 10 a 12, né? Aí, então, eu tive a ideia de escolher 12 cidades. Mostrar lá para a tela. Lá. Escolher 12 cidades, cada cidade fala sobre sobre um assunto, né, um princípio nosso aí. Por exemplo, tem uma cidade que fala sobre o sábado, outra sobre a mordomia. Cidade do ouro, outra cidade sobre do descanso. Descanso, sobre a corrida. Cidade da idolatria. O Agamenon que gosta ali, né, de maratona. Tem, se não me falha, o estudo número 12, ele fala sobre maratona, que foi lá na Grécia, né? De Atenas até a cidade de Maratona. Cidade da corrida. O soldado foi avisar que a guerra tinha acabado. E ele correu, quanto? Eu não sei. 42 quilômetros, 195 metros, que é o exato distância da maratona. Então, Olha esse só. soldado, ele percorreu essa distância para chegar lá e dizer que a guerra acabou. E ele morreu. Então, ficou a maratona, né, na cidade de Maratona, na Grécia, de Atenas, na Grécia. E aí,
Então eu usei todo esse pensamento, né, de criar 12 cidades. Ideia boa. E ele me deu um tempo de 1 semana, assim, 2 semanas. Nossa. Ele falou assim, Edson, você tem que criar o esboço. Né? Cidade de Jesus, a cidade mais antiga, que é Jericó. Então aqui tem um estudo, né? E não é só para desbravador, né? Se alguém quiser aí, não sei se tem alguém aí que aceita um estudo bíblico, né? Pode falar comigo aqui, a gente faz um estudo com o próprio autor. Olha só. Então, é legal, ó, tem um mapa, né? Já começa com os manuscritos do Mar Morto, Tá. a Cidade Perdida, a Cidade Eterna, a Cidade de Jesus, Cidade... É o resumo do... Na verdade, aqui o podcast é o resumo do estudo bíblico ali, ó. o Mas estudo o estudo bíblico. bíblico vai ter um estudo aprofundado. Que legal. Edson, e hoje, sim, quais são as suas experiências com a arqueologia? Né? Ou quais são os seus projetos futuros dentro da arqueologia? Alguma viagem, alguma escavação? Então, O que é? esse mês, porque você está sempre fazendo alguma coisa, né? Não tem tempo parado assim. Esse mês agora vai ter um congresso de arqueologia bíblica internacional no NASP Engenheiro Coelho. Onde é o MAB também? É o MAB, né? E vai ter alguns membros aqui da igreja que vão lá, se não me falha a memória, o Rafa aí, eu acho. Que dia que vai ser? Dia 30 de outubro a 4 de novembro, 3 de novembro. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vem o pessoal da Andrews, vem o pessoal de Jerusalém. Então, ali é colocado as novas descobertas, os estudos. É muito interessante. Muita informação. Só que é o primeiro congresso internacional. E o Rodrigo Silva, né, que é o mentor ali. Então, vem muita gente famosa, não por ser famosa, mas muita gente boa, né? Conhecida da área. Assim, pessoas cultas nessa área que vão trazer para acrescentar, né? Olha que legal. E aí vai ter todo um estudo lá do Museu de Arqueologia também. É uma oportunidade. É uma hein? oportunidade muito legal. Então, esse é desse mês, né? Agora, o ano que vem, em maio, se não me falha a memória, vai ter uma viagem para Laquis, que é em Jerusalém, só que é perto da faixa de Gaza, né? Era para ter ido esse ano, mas devido à guerra, né? Então é próximo da faixa de Gaza. Mas a Bíblia fala da cidade de Laquis, onde que aconteceu várias coisas lá, e lá tem achados arqueológicos assim interessantes. E a Andrews e o NASP tem uma parte lá que é deles, né? E o Edson vai pôr a mão na terra. Fazer essa Em vez de pôr escavação. a mão na massa, vai pôr a mão na terra. Mão na terra, escavação e ajudar todo ali no processo, né? Muito legal. Muito legal, porque você ajuda, né? Você aprende e ao mesmo tempo está no meio, né? E outra é para a cidade de Luxor, no Egito. Tem a cidade do Cairo, onde ficam as pirâmides, mas tem ao sul, 200 quilômetros do Cairo, tem uma cidade chamada Luxor, que é onde foi o Vale dos Reis. E ali tem também ali um lugar para ser explorado ali, que eles permitem, né? Isso em Jerusalém? Isso no Egito. No Egito. Então esse é uma segunda ida para lá, para fazer, porque a Universidade Moriá, a Universidade de Jerusalém, eles levam as pessoas lá para fazer também esse trabalho lá, no Vale dos Reis. Uma curiosidade, por exemplo, a arqueologia ela pode ser realizada também em água, por exemplo, mares, rios, oceanos? Só para você ter uma ideia, no Líbano, na Turquia, tem uma cidade submersa que foi agora explorada, né? E foi encontrado vários vestígios, inclusive escritos ainda que permanecem, cidades subterrâneas, né? Outro exemplo... Estão submersos. Olha só. Outro exemplo, navios, inclusive a Bíblia fala de uma fragata do rei Salomão, que saiu e afundou. E ela afundou com vários objetos. Então, já encontraram parte desses objetos, parte de moedas, que daí a moeda é legal porque ela tem a esfinge ali, né? Tem o desenho, a data. Foi encontrado moeda do tempo e tal. Então, submerso tem assim, né? Essa parte Olha que show. De navios, né? E essas das cidades que são, tipo assim, aqui em Salto de Sete Quedas do Iguaçu ali, quando foi feita a represa de Itaipu, teve uma cidade que ela ficou submersa, com casa, com tudo. Então, se você mergulhar, você vai encontrar vários, é mais ou menos isso. A arqueologia explora. Na água. E lá na Turquia, então, são cidades bíblicas que você tem, inclusive do Rodrigo Silva, ele tem um episódio em que ele está com roupa de mergulho embaixo da água, assim que no programa Evidências? Evidências. Interessante. Evidências no Novo Tempo. Quem
Quem quiser assistir aí, né? Tem na NT No Play. YouTube no tem, YouTube. né? No YouTube tá todo lá. YouTube. Interessante. Nesse quesito de descobertas, pensando na arqueologia como ciência, para quem tem a história como um estudo, né, no caso a formação de história, ajuda muito e, querendo ou não, tem que saber bastante para poder trabalhar dentro da área. Né, da A arqueologia. formação em história é importante, né? Para você ter ali as datas, a divisão dos tempos. Perfeito. É muito interessante. E toda a Bíblia, na verdade, a Bíblia ela é histórica, né? Se você pegar a Bíblia de capa a capa, ela vai contando histórias, né? E aí quando você pega a história, mas essa parte da história bate, não bate. Então a arqueologia ela revela, né? Toda essa parte ali, ela ajuda nessa parte histórica, né? Quer ver, um exemplo assim? A diferença entre judeu, israelita e hebreu. Olha só que interessante. Todo mundo já ouviu falar, né? Hebreu, israelita e judeu. Então, na verdade, hebreu, né? O hebreu, você vê, quando Noé teve um filho chamado Sem. Sim. Um filho do Sem chamava-se Eber. E aí, essa descendência de Eber deu origem aos hebreus. E era um povo e tal, que morava ali na região da Mesopotâmia. E aí eles vão saindo, vão formando comunidades. Daí você pega um dos descendentes dos hebreus, era Abraão. Abraão Perfeito. teve um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó. O que aconteceu com Jacó? Mudou de Jacó, nome. ele brigou com Deus no episódio da Bíblia, lá no Val do Jaboque. Contei bem rápido ontem sobre isso. No Val do Jaboque, né? Brigou. Jacó brigou com Deus, o Deus venceu, né? O anjo lá. E aí o que Ele pediu aconteceu? a bênção. E o que aconteceu com o nome de Jacó? Mudou para Israel. Mudou para Israel. Então, israelita são os descendentes de Jacó. E aí Jacó tinha 12 filhos. Então Jacó era um hebreu, que depois virou Israel, e daí a partir dali viraram os israelitas. Isso. E aí o que aconteceu? Os 12 filhos de Jacó, na verdade Jacó José não ganhou a tribo, né? Os 2 filhos de José que Benjamim, subdividiu. Pode ver que não tem as 12 tribos lá de Israel, que é de Jacó. Manassés e Efraim. Manassés e Efraim. Porque não tem a tribo de José. Teve os filhos que eram netos de Jacó. Então as 12 tribos, elas ficaram ali por um período. Depois vem o rei Salomão, e o filho do rei Salomão se chamava Jeroboão. E daí nessa época de Jeroboão, ele dividiu o reino norte e sul. O norte ficou chamado de Israel e o sul ficou Judá. E filho de Jacó. Filho de Jacó. Então embaixo o sul ficou Judá e Benjamim, as 2 tribos. E as outras ficaram tudo em Israel. E o que aconteceu? Então quando eles tinham que chamar alguém da tribo do sul, eles falavam os judeus, porque era da tribo de Judá. Deu para entender um pouquinho assim? Então, vamos fazer uma confusão. Todo hebreu, então, é um israelita, mas nem todo israelita é hebreu? Porque vem depois. Claro, o guarda-chuva, assim, né? Vem os hebreus, depois os israelitas e depois os judeus. Então eu vou te fazer uma pergunta. Manda. E o que é israelense? É quem nasce em Israel? Por quê? Porque esse Israel novo, moderno, ele surgiu em 1948. Perfeito. Depois com a ONU ali, depois da guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, então foi criado o Estado de Israel. E quem nasce lá, que no Israel, são os israelenses, não são israelitas. Os israelitas é o povo lá de trás, das tribos e tal. Quando a Bíblia fala a Bíblia não fala dos israelenses, a Bíblia fala dos israelitas. Então que vem lá da tribo, né, das 12 tribos de Jacó, de Israel. Perfeito, legal. Deu para entender? Alguma dúvida? Assim, Falando em dúvida, alguém tem dúvida? Mandaram dúvida no alguma perguntinha no YouTube? aí? Acho que não, né? Irmão Gamenon, quer complementar alguma coisa, sugerir, falar? Fez o primeiro, né? É mentira.
A própria Bíblia já E a- desmentiu tudo. E a Bíblia é coerente, né? E esse que o irmão Gaminon está falando em Caná da Galileia, foram as bodas, né? Foi o casamento, onde que acabou a água, e ele transformou, né, a pedido da sua mãe. Sim. E ali foi o primeiro milagre de Primeiro Jesus, milagre. né? Então você veja assim, não, as coisas vão Vão se cumprindo, acontecendo. E uma coisa também, a Bíblia ela vai. Se a Bíblia fala que foi o primeiro milagre de Jesus, é porque foi o primeiro. Foi o primeiro. É isso aí. Aí os falsos profetas, os falsos, né? Que não é do cano da Bíblia. Exatamente. Mais alguma pergunta? Outra coisa. Diga. Você falou dos últimos achados, né? Agora eu me lembrei de um que a gente estava estudando bem recente. Tem uma cidade chamada Magdala, que é perto de Jerusalém. Jesus estava na Galileia, em Belém, e Jesus vinha para Galileia, e aí quando Jesus chegava, a Bíblia fala lá no Novo Testamento que Jesus, entrando na cidade, ele foi na sinagoga, porque era um dia de sábado, como de costume. Então ali já diz que Jesus ia no sábado, ia na igreja como de costume. E essa sinagoga é na cidade de Magdala, onde ficou Maria Madalena. Maria Madalena. Magdala, né, que é Madalena, que é a cidade de Maria Madalena. E Jesus ia muito lá. E essa sinagoga, ela foi encontrada agora recente, Olha, o piso que dela. E então Jesus, 99% que esteve ali pregando, falando, lendo, ali a Bíblia fala que ele leu Isaías. Ele leu o texto de Isaías nessa sinagoga. E ela está lá, e agora estão escavando e vão encontrar coisa boa lá. Olha que Então bênção. é nessa cidade de Magdala, que é pertinho de Jerusalém. Edson, pensando em todas esses fragmentos arqueológicos, essa questão da ciência, a gente então consegue ter uma plena noção que não é só, claro que isso é muito importante, a nossa fé é muito importante em relação a tudo que a Bíblia está nos trazendo, mas isso só nos comprova ainda mais o que? A existência de um Deus, a existência de Cristo, todas essas comprovações só reforçam ainda mais a nossa fé. E você acha que isso ainda pode ter um alcance maior do que já está tendo hoje? Com certeza, Renan, com certeza. Eu penso até em relação à pregação do Evangelho e tudo. Até na comunidade científica, tem muita gente já crendo, porque para você não crer, você tem que provar o contrário. E como é que vai provar o contrário de algo que não existe, que não tem, né? E tudo bem, você não quer acreditar na Bíblia, mas então você vai acreditar no quê? O universo surgiu, né? Estoura uma bomba aqui, uma grande explosão, um Big Bang, né? E vê se as coisas ficam organizadas como elas são, né? Não tem como, né? E aí, essa arqueologia bíblica, ela vem para mostrar assim, olha, existiu o rei Ezequias, existiu o rei Salomão, existiu o rei Davi morou ali. A casa da sogra de Pedro, que a Bíblia fala, ela está lá intacta. Entendeu? Eles construíram uma igreja em cima da casa da sogra de Pedro, e com chão de vidro, que você enxerga tudo ali. Que benção. E é do ladinho do Mar da Galileia, onde que eles moravam ali. Tem uma cidade chamada Cesareia Marítima, que onde Herodes foi lá e construiu um grande... Então, lá tem uma prisão, e naquela prisão, Paulo esteve lá. Olha só. Paulo esteve lá. E agora foi escavado e encontrados vestígios onde que Paulo foi preso ali nessa prisão em Cesareia Marítima, né? Então você vê assim, Pedro também, né? Tem uma parte de Pedro. Aí você diz assim, mas Paulo não existiu, né? Com toda essa história bíblica, que era Saulo de Tarso, que veio, cai do cavalo, perseguiu os cristãos, né? Tinha uma carta para ir matar. De repente ele fica, né, cego. E por que me persegue, Saulo, né? Tá ali. E aí os escritos de Paulo na cidade para os coríntios, né, para todo Colossenses, Tessalônica, né, existe lá. Ele ia lá, ele voltava, daí ele mandava a carta. É o Evangelho, né, dali as cartas de Paulo. Então é muito difícil para você querer dizer que a Bíblia não é verdade, né? Tem que ter muita fé para dizer que a Bíblia não é verdade, né? Que aquilo ali é uma história. E a arqueologia só vem assim a confirmar, né? Eu me sinto assim uma pessoa assim muito
privilegiada no sentido assim de ter essa oportunidade e de gostar assim de ir, sabe, e ir falar sobre a Bíblia, sobre de uma maneira simples assim, olha, né, foi encontrado, né, foi achado. Então eu acho muito legal. Queridos, se você for embora daqui hoje com mais fé, está explicado, né? Mais fé, mais comprovação. E aqueles também que poderão estar assistindo futuramente na internet, sabendo que tudo isso tem um porquê, tem um motivo. Deus não colocou as coisas por acaso, assim como Agamenon teve o comentário, a Bíblia é coerente, Deus é imutável, e a gente vê que através da arqueologia, a bênção que a arqueologia é, hoje, né, em relação à arqueologia bíblica, a bênção que ela é, justamente, né, por todos esses fragmentos encontrados, toda essa ciência que houve, né, em relação ao crescimento. E outra muito coisa, bom, né, Renan? A gente tem o Dr. Rodrigo Silva, na pessoa dele, que foi ele ser, né, da nossa igreja, ele ser adventista, ele ter todo um estudo lá atrás que ele preparou, né, toda a formação acadêmica dele, de pós-doutorados, né? Ele é uma sumidade. Onde ele vai falar sobre arqueologia bíblica, as pessoas respeitam, né? E ele tem construído um legado, um curso. E só esse Bíblia Comentado agora tem cerca de 50 mil alunos. Olha só. 50 mil alunos. E a maioria não adventistas, assim, tal. E pessoas que estudam, né? E tudo por causa do Rodrigo Silva, né? Então, é muito, muito legal, assim, ter. E esse nosso museu lá, eu digo nosso porque é nosso mesmo, né? O museu, inclusive os alunos da Bíblia Comentado, a mensalidade nossa que ajudou a terminar o museu. Porque o museu estava parado há 3 anos, 4 anos, parou a obra, né, no meio, não tinha recurso. E aí, com a ideia dos alunos do Bíblia Comentada, o museu terminou então, muito legal isso, né? Tem que ficar registrado. E é uma bênção para a Igreja Adventista ter todo esse conhecimento, essa gama, e pessoas que de fora, de outras, assim, que vêm para visitar, para estudar, sabe? É muito legal, assim, muito bom. Deus seja louvado por tudo isso. Amém, né? Amém. Quem gostou? Vamos ter mais, né? Outros temas, mas vamos ter mais. Edson, nós vamos ter que marcar para você voltar, vamos falar de outras coisas. Eu acho que eu falei tudo já. Nós vamos esperar o Edson viajar, tá? Assim, né? Tirar fotos, fazer vídeos, daí ele volta para contar da experiência. Ou assim, dá para vir falar sobre uma coisa bem específica, sobre um achado recente, daí com os detalhes, daí, né? Com filme, com foto, com depoimento, aí é legal. Vai falar só sobre de arrepiar. Só sobre um assunto, olha, sobre esse assunto específico, entendeu? Legal. Então isso é legal também. Bacana. E eu acho que a gente vai ter que fazer uma excursão para o MAB, viu? Cadê o Ministério do Turismo da igreja? Vai ter que fazer. O Rafa vai estar lá, né, esse mês, aí já vai ver lá, Rafa. Tem um hotel dentro do UNASP, lá, um hotelzinho, né? Legal. E eu tenho um livro aqui do Rodrigo Silva, que é chamado Escavando a Verdade. Um livro muito fininho, muito bom, que ele traz todo sobre arqueologia, conceitos, história. É muito legal. Se alguém tiver oportunidade, aí Escavando a Verdade. Tá. Edson, agora o seguinte. Antes de nós orarmos para ir embora, eu quero saber aqui, só que não pode falar, tem que levantar, e a gente vai ver quem vai levantar primeiro, tá? Que ano Napoleão Bonaparte foi para o Egito e começou a arqueologia? Opa, o Neto levantou lá. Quem souber, levanta e fala. Acertou? Ah, Claudinha, venha buscar sua 1799, que dá início à arqueologia bíblica por conta desse achado da Pedra de Roseta. Isso. Que Napoleão Bonaparte encontra no Egito, leva para a França e eles decifram. Quem foi que decifrou a Pedra de Roseta? Champollion. Jean-Francis Champollion. Ele que decifrou. A Claudinha... não, é para vocês. Claudinha ganhou a caneca. Para o casal. Edson. Alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa assim a acrescentar? Alexandre. Eu ainda perguntei de volta o ano, justamente porque era essa pergunta que eu ia fazer. Pergunta, legal. Edson, essa aqui é sua. Essa é nossa. Essa é da igreja, gente. Essa é da igreja. Ora para nós, para finalizarmos. E assim também, um testemunho rápido que eu quero falar, né? Que eu estava numa escola, eu fui numa escola pública, né?
E eu perguntei para a professora de história se eu podia levar o livro, O Grande Conflito, né? Aí ela falou, pode, né? Porque ela tinha que dar uma história sobre o Egito. História normal, assim, né? Aí ela falou assim, ela me conheceu, me convidou. Falou, dá para você fazer essa aula de história, né, sobre o Egito? Aí eu fui, levei e falei, tudo bem, só posso levar uns livros, né? Pode, né? E aí então a gente entrou ali na escola e entregamos o livro para todo mundo. Eu dei a palestra ali e tal, assim, foi muito legal. Então você veja, às vezes é uma coisinha assim que Deus me chamou para estudar isso, para aprender e para levar, né, essa mensagem. Não fica só contigo. Não fica só com a gente, né? Então é muito legal. Tinha uma menininha, ela da 6ª série, ela estava sentada na primeira carteira. Daí ela falou assim para mim, professor, o senhor já foi no Egito? Daí eu falei, sim. Ela, você entrou na pirâmide? Daí eu falei, sim. Daí mostrei a foto dentro da pirâmide, como que é uma pirâmide por dentro. Ela abriu a boquinha e ela não fechava mais. Eu falei assim, meu Deus, ela ficou assim olhando para a foto, olhando assim, e sabe? Eu falei, nossa, essa vai ser professora de história. Mas muito legal assim, né? E daí você vai contando de uma maneira mais, né? Aqui a gente estava muito sério, né? Muito, não sei, sim. mas é o formato. Mas é legal você por conta, né? Chega a dar um Google lá, pergunta, achado em Israel, né? Achado arqueológico, último achado arqueológico, né? O que já foi encontrado, o que não, né? Legal. Pega um trechinho da Bíblia ali, lê, tal. Isso é muito bom. Faz um link com as coisas. Vamos lá. Vamos ficar de pé então? Oremos. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez exaltar o Teu nome. Aqui, Senhor, estivemos nesse primeiro podcast com o irmão Renan, que o Senhor possa abençoar os próximos, todo domingo, um assunto novo, de muita utilidade para a sua obra, Senhor. Abençoa, Senhor, também aqui tudo que foi falado, os comentários, que possa agregar um pouquinho mais na nossa fé, e para que a gente tenha certeza absoluta, Senhor, de que a Bíblia é a sua palavra, que a Bíblia relata a história do povo, e de que um dia nós estaremos, Senhor, na Canaã celestial. Amém. A Bíblia fala, Senhor, que o Senhor prometeu que vai voltar. E nós acreditamos nisso. Nós queremos isso, Senhor. A Bíblia já se comprovou tantas coisas. Pela nossa fé, nós também podemos aceitar aquilo que a gente não pode comprovar. Mas se a Bíblia está certa em muitas coisas, Senhor, aquilo que eu não consigo provar, que eu possa aceitar pela fé. Que a Bíblia faça bem para a nossa vida, que a gente tenha uma boa semana, Senhor. Abençoa, Senhor, essa igreja do Iguape, todos os seus membros, a sua liderança, a família pastoral. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Edson, obrigado. Tenham todos uma boa noite, uma ótima semana na companhia de Jesus. E nós teremos o próximo podcast numa quarta-feira, viu? Fora essa quarta-feira, na outra, com os participantes aí, Agamenon, Gabriel, e o Marcão também vai estar conosco como co-host. Boa noite a todos.